eu já quero chamar a pessoa que vai ministrar para a gente essa primeira palavra. E eu quero que você aplauda muito forte a Jesus pela vida dela, porque ela é a primeira vez que ela vai ministrar, que ela está tendo essa oportunidade. E eu tenho certeza que todos vocês vão receber muito de Jesus através da vida dela. Com vocês, Sarinha, pode vir para cá. Amém. Você pode estender as suas mãos em direção a ela, vamos orar? Pai, nós recebemos a Sara nesse momento. Nós cremos que o Senhor tem uma mensagem, Pai, para os nossos corações através da vida dela. Nós recebemos ela como uma ministra do Senhor e que os nossos corações venham estar abertos para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Pai. Nós adoramos a Ti e Te honramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Boa noite, Recap. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a essa oportunidade que o Gu e a Lares, nossos líderes, e também os pastores Eduardo e Priscila nos dão de jovens estarmos aqui falando. Com certeza isso é muito diferente de tudo que eu já tinha vivido antes. E também queria honrar a vida de uma pessoa muito importante para mim, que é minha mãe, que veio de surpresa, mas eu tenho certeza que uma das grandes razões de eu poder estar aqui hoje são as orações dela. Enfim. Eu queria ler com vocês um capítulo da Bíblia. Opa! Tá aqui. Marcos 11, de 1 a 7. Obrigada, produção. Então, vamos lá. Quando se aproximavam de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo que entrardes nela, achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo tornará a enviar para cá. Então foram e acharam um jumentinho preso junto a uma porta, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha dito. Então os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus e sobre ele lançaram as suas vestes. E Jesus o montou. E pode parecer estranho eu estar trazendo essa palavra, mas tem muitas coisas na Bíblia, muitos detalhes, que às vezes a gente não entende ou nem dá muita atenção para eles. Mas que eles dizem muito sobre o que Deus quis falar e os discípulos, quiseram falar para a gente. E nessa história, eu estava lendo um livro, se chama O Amor Mais Louco da História, do David Leonardo, e essa parte me trouxe uma revelação de que esses detalhes são extremamente importantes. Por quê? Porque está falando sobre um jumentinho, especificamente esse animal. E aí, no livro, tem algumas explicações que a natureza da criação do jumentinho e criação dele, eles são animais teimosos, muito desconfiados, e o processo para eles serem domados é longo e demorado, porque eles são teimosos, muito desconfiados, é muito complicado. E aí eu parei para pensar que essas características são muito parecidas com a do homem. Se vocês forem pensar, o homem antes de conhecer a Jesus. E porque o homem costuma ser muito teimoso, costuma ser muito desconfiado e tem dificuldade de se submeter a uma autoridade, que nesse caso é Deus, nosso Pai.
E aí fica a questão, tá, o jumentinho é um bicho muito difícil de ser domado, é desconfiado, é teimoso, mas os discípulos chegaram lá, os discípulos enviados por Jesus chegaram lá, simplesmente soltaram o jumentinho foi com eles. O que tinha de diferente nesse caso, nessa história? O que aconteceu, na minha visão, é que ele foi chamado por Jesus. Da mesma forma que nós somos chamados por Jesus. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos filhos amados dEle. E depois que nós somos chamados por Ele, não tem como continuar vivendo como a gente vivia antes. A gente tem que se permitir ser transformado, mudado. E eu não sei como foi a experiência de vocês com Deus, como está sendo, mas a minha foi um pouco complicada, porque quando eu era criança eu tive algumas experiências com igrejas e a religiosidade, acabou me machucando. E eu fiquei muito tempo sem ir para a igreja, sem ter relacionamento com Deus, por conta de pessoas. E Deus é muito maior que qualquer coisa terrena. E quando Ele me chamou, e foi através da Reino, e eu sou extremamente grata por tudo que eu posso viver aqui hoje, eu, assim, em uma semana, literalmente, tudo mudou na minha vida. Eu parei de escutar as músicas que eu escutava, eu parei de falar as coisas que eu falava, eu comecei a reagir diferente, e eu acredito que todo mundo aqui ou viveu ou ainda pode viver isso, mas é uma escolha. Porque eu trouxe um outro versículo que está em Romanos 8,14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui tem uma parte muito importante que diz guiados pelo Espírito, e não o Espírito os guia. Porque guiados pelo Espírito quer dizer que o Espírito de Deus está pronto para fazer isso. Ele faz isso, mas você tem que decidir e tomar certas iniciativas para que Ele possa fazer isso. Não tem como o Espírito Santo ter uma conexão e te levar a um caminho se você não está disposto, não está aberto a isso. Você não tem nem como compreender o que Ele quer se você não toma as iniciativas certas. Então, é muito importante a gente entender isso. E tem uma frase que, enquanto eu estava lendo o livro, e eu tive essa revelação, né? Que eu lembrei, assim, no momento. Eu vou ler para vocês. Que diz: por mais difícil que pareça, Ele estará contigo, então vai valer a pena. O processo de transformação não vai ser fácil, vai ser dolorido e você pode não entender. Mas pense, Deus está tendo que desconstruir diversas coisas que foram criadas com erros e sem propósito para poder então construir algo novo e lindo para a sua nova vida com Ele. É muito louco pensar isso, porque às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas, relacionamentos, músicas, lugares, muitas coisas. Atitudes que a gente toma, formas, né, de reagir às coisas, e pode ser dolorido, pode ser confuso, a gente pode não entender, mas a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida e nos guiando pelo Espírito Santo, a gente tem que confiar que é isso que tem que acontecer. A gente está com Ele e é justamente pelo que diz essa frase. Ele está desconstruindo o que não faz parte do seu propósito, para que Ele possa construir o caminho que Ele preparou para você viver algo novo com Ele. E é essa palavra que eu tinha para hoje, gente. Muito obrigada.